Muito bom dia a todos os irmãos aqui, Cayey, Porto Rico, presentes aqui. Realmente é uma bênção e um grande privilégio que Deus nos concede neste dia de levantar-nos, agradecer a Deus pela vida, pela saúde e por nos colocar neste tempo tão glorioso e tão maravilhoso. Todos aqueles que também estão vendo e escutando também estas palavras de hoje, domingo 25 de fevereiro deste ano de 2024. Fevereiro já foi embora praticamente. E o irmão William dizia, o ano passou voando. Ele viajava muito. Nós também podemos pegar essas palavras e dizer, nos foi o tempo voando nas alturas, rapidamente. Voando nas alturas da era da pedra angular, nos foi o tempo tão rápido que não percebemos o rápido que o tempo passa. Como Deus neste tempo nos tem abençoado tanto. Vejam, em um curto tempo, Deus nos tem dado tanto alimento. Ele o tinha guardado. Dizia que guardou alimento para 2 dias, ou seja, isso foi na sexta-feira, guardou-se para sábado, mas também se guardou lá aí, porque vejam que foi na sexta-feira pela tarde, depois não podiam guardá-lo na sexta-feira, mas vejam como no dia de domingo tem alimento que esteve armazenado e não foi dado nas eras esse alimento, e neste tempo final Deus nos está dando a sua palavra que estava guardada aí, a qual é o conteúdo do mistério da segunda vinda do Senhor. Mistério que Ele tinha guardado, reservado para nós, para esse povo, no qual nele, Ele, quando esteve tendo essa visão, porque primeiro começou a lhe mostrar o anjo como pescar, mostrando para ele como pescar primeiro. Vejam, lhe mostrou o lago. Vocês já sabem de tudo isso aí. Depois a linha dele fica enrolada, embaralhada, depois ele se vê amarrando um sapatinho de bebê, está aí amarrando um sapatinho de bebê e tenta meter o cadastro pelo olheiro ou agulheiro, mas estava usando a ponta errada, e quando olhou para a outra ponta era bem mais fácil pela outra ponta. Depois ele sobe mais acima, mas preste atenção que nesse intervalo de tempo entre o sapatinho e quando sobe, aí é quando ele lhe fala, tu não podes ensinar coisas sobrenaturais aos bebês ou crianças pentecostais. E qual foi a palavra que ele usou aí? Procura para ver. A palavra que o anjo lhe falou aí para o irmão Branham, usou aí, ou disse para o irmão Branham, o anjo. Deixa-os. Deixa-os. E aí o elevou, o subiu a uma grande carpa catedral, uma grande tenda. E aí estava ali mostrando tudo. Vejam aí, o anjo já revelou para o irmão Branham nessa palavrinha, só com essa palavrinha, o que está acontecendo hoje. Uma separação. Já quando lhe mostra tudo isso, todas essas coisas, já é num tempo onde o povo de Deus hoje deve estar com o olhar posto ou colocado naquilo que Deus está fazendo. Se é deixa-os, deixa-os. Se é deixa-os, é deixa-os. Não fica pendentes a ele, de olho neles, prestando atenção neles. E quando já lhe mostra que chegam aí, ele já vê tudo funcionando
já estava estabelecido. Essa é a palavra que o irmão William usa em várias ocasiões. Já era algo estabelecido, ou seja, que já vinha se fazendo ou começando de uma forma progressiva e chegou até esse momento onde ele viu tudo isso. Não era uma coisa que aí, de momento, tudo surgiu num instante aí, não. Tudo já tinha uma ordem, estava ordenado nesse lugar, já havia pregação. Agora, se existe pregação, tem que existir uma voz. E esse é o sinal de que o povo iria estar seguindo. Não os sinais, porque é um povo que, pelo contrário, bem melhor, é um povo que sempre segue a voz de Deus. Esse povo. Porque nessa pregação, ele estava mostrando aí que era um povo que todavia estava, ou que ainda estava nos seus corpos terrestres. E como Deus sempre faz tudo através da sua palavra, tinha que pela palavra falada está sendo trazida essa fé de rápido, para que esses escolhidos que ou são a noiva recebessem a promessa da sua transformação. Se havia pregação e eles estavam aí tendo todos esses sinais após o chamamento, as chamadas e depois a cura física, vejam, todavia ainda não tinha acontecido a ressurreição. Agora, tudo o que se estava realizando, fazendo nesse lugar, olhem. Esta manhã eu estava folheando uma mensagem onde vamos ver se é este aqui. Se é esta mensagem aqui. Para não ler toda essa parte, diz, isto é da mensagem Deus provendo o que falta para a culminação da sua última obra, da sua obra final, 7 de setembro de 2014. Conforme o calendário gregoriano, já estamos no 7º milênio. Portanto, estamos no milênio em que tem-se que cumprir as promessas da ressurreição dos mortos em Cristo e da transformação dos crentes em Cristo que estarão vivos quando acontecer a ressurreição. E quando os vejamos, seremos transformados. São promessas para o último dia, no qual ou nele já estamos vivendo nele, mas não sabemos em qual ano do último milênio, do 7º milênio de Adão até hoje, vai acontecer a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. Mas vai acontecer no último dia, que é o 7º milênio de Adão até aqui, pelo qual ou por isso vem uma preparação para isso da parte de Deus, a favor de Deus. Vem uma preparação. Ou seja, aqui ainda não tinha acontecido isso. Da mesma forma como no tempo de Josué veio uma preparação para cruzar para a terra prometida. Vem uma preparação, vem. É quando estão todos caminhando e de repente alguém na frente dispara e todos voltam para trás e diz: o que é que foi que aconteceu aqui? E vai lá para trás. Não é que deixou-se de marchar, porque sempre Deus está caminhando. Porém, em termos espirituais, aconteceu algo aí. E diz: vem uma preparação da parte de Deus para ter a fé, para ser transformados e levados com Cristo para ser as bodas do Cordeiro. E para isso Deus proverá o que nos falte ou nos faltar para obter essas bênçãos. Ou seja, Deus vai prover, diz aí, o que se necessita, se precisa. E o irmão Branham nos selos diz: Ele os mandará, ou seja, os trovões.
se precisa dessa fé de rapto, e ele diz que os mandará, o prometeu. O reverendo William Branham, um pouquinho mais na frente, diz, o reverendo William Branham diz também sobre a visão que teve dessa grande carpa potente da catedral, a manifestação gloriosa de Cristo, essa manifestação em toda a sua plenitude, onde realizou coisas que foram feitas quando ele esteve na terra. Haverá curas, milagres e todas essas coisas. E, sobretudo, a pregação da palavra do Senhor para o último dia. Sobretudo, sobre tudo isso, porque a primeira coisa é a palavra. Primeiro é a palavra. E diz que dará a fé para ser transformados aos crentes em Cristo e ser levados para a ceia das bodas do Cordeiro. Isso será o que nos dará a fé para a nossa transformação. O quê? Essa pregação. Isso é o que nos dará a fé. O que estará acontecendo e Cristo falando através pelo seu Espírito Santo, pelo seu Espírito à sua igreja no cumprimento da grande carpa catedral. Se tem que estar fazendo essa obra falando, automaticamente tem que ter um instrumento pelo qual ele falar, ou por ele falar, pelo qual ele falar. Uma vez tinha uma mensagem, creio que era como de 3 horas e mais alguma coisa. E eu não sei se eu cheguei a comentar, eu lhe disse, olha, essa mensagem está muito bom para o domingo, mas dura 3 horas e uma coisa, irmão William. Deve ter sido por aí de novembro de 2018 isso que aconteceu. Não tinha, o Natal ainda não tinha chegado. E ele me falou, mas corta-o, para que não te demore ou leve muito tempo. Corta-o. E eu, mas, ao contrário, rapidamente eu a passaria para aproveitar e ler uma escritura e logo passo a mensagem. Ou seja, foi uma coisa diferente ao que eu teria pensado. Se é de 3 horas, pois, rapidamente eu falo para o irmão Miguel, eu passo, hoje é longa a mensagem, vamos tentar de ajeitar as coisas para avançar. Não, corta-o. Corta assim, não toma muito tempo. E eu fiquei assim, mas em última hora eu creio que essa mensagem nunca se pôs. Porque eu dizia, porque eu mesmo lhe falei, mas se eu cortar, tem vezes que tu vens falando de uma linha, de um pensamento, e eu corto isso. Muitas vezes acontece com os extratos isso, porque tu tira, e se tiver uma má intenção na pessoa, pois ele tira a parte, a pessoa tira a parte que convém para ela e tira de contexto aquilo que se vem falando. É como uma oração que lhe... Um conto, eu não sei, uma história que pedem um perdão para o presidente, algo assim. E ele escreve, olha, estavam para matá-lo, já tem uma cadeia, estava na cadeia. A sentença, o veredito é que o matem. E aí ele escreveu, escreve aí. Matai-lhe não, matai-o não, deixa-o ir. E ele escreveu, matai-lhe, vírgula, não deixá-lo ir. Ou seja, talvez não seja, mas essa é a direção, o pensamento. Mais ou menos, tu tiras algo de contexto e melhor antes, aí havia uma vírgula, um ponto, ou tinha uma palavra antes dessa palavrinha aí, tinha uma vírgula, um ponto, alguma coisa assim. E o irmão William vai falando de uma certa forma, de um certo jeito, depois troca para uma escritura, e assim acontece nas mensagens. E cortar, onde é que eu vou picar, ou seja, cortar, e ele ficava calado. Por isso é que na realidade tem que se ter muito cuidado quando se fazem extratos, porque você é responsável da intenção que tem aí e o que essa palavra produza, porque vão dizer, isso foi o irmão William que disse isso, mas busca a intenção, procura a intenção que está por trás disso, está aí. E o único que faz ou tira extratos da mensagem com a intenção de atrapalhar e fazer mal à obra é o próprio diabo. Porque não foi falado aí, não disse para a serpente, não. Não é que tu vais morrer. Ele foi com a mesma palavra, acrescentou um pouquinho, não, é que tu vais ter mais conhecimento, vê?
Tem pessoas que estão me dizendo, falando, que estão fazendo esse trabalho de tirar extratos para os irmãos, e podem fazê-lo, mas tenham cuidado com isso. Que não tirem o contexto daquilo que ele vem falando, e se tem que pôr tudo assim alinhado, todo um pensamento alinhado, e depois ele fala de um tema, e depois você vê aí que ele muda para outro tema, pois pode-se colocar o pensamento inteiro desse tema, completo. E se tiver que acrescentar um parágrafozinho que fale mais ou resuma isso, pois... Mas o podem fazer, podem continuar fazendo. Mas com esse cuidado, que não mude, não troque o sentido e não vá afetar, causar dano na pessoa que o escutar. E pelo contrário, vá fazê-la tropeçar ou se enrolar um pouco com algum tema. Ficar enrolado. E se pode dar o link completo para escutar a mensagem completa. Olha, eu te adianto isso aqui, mas escuta completo. Ou lê completo. Eu vou te dar também o Word, o documento para que leias. Agora, olhem, diz, o que Deus nos dará, nos falará, o que Deus nos dará, nos falará, será o que ele falou para João, o apóstolo, no Apocalipse capítulo 10, quando desceu do céu, envolvido em uma nuvem, e o arco-íris sobre a sua cabeça, e na sua mão direita um livrinho aberto, que é o livro que ficou selado com 7 selos, e clamou como quando um leão ruge. Por que clamou como leão? Porque já para esse tempo não será como cordeiro. E vejam como aí ele fala do que seria ou aconteceria nesse tempo, como já se passou por todo esse tempo, e já estamos nesse tempo. Esse tempo passou, e ele está como leão. Ele está falando aí, todavia, está no trono de intercessão. Todavia tem sangue aí ou lá, mas chegará o momento onde esse trono mudará para juízo. Já não estará como sumo sacerdote, senão como leão, rei de reis e senhor de senhores. E o que nos estará falando aí será o mistério da sua segunda vinda, que nos dará fé para ser transformados e levados com Cristo para ser das bodas do Cordeiro. Por essa causa, o motivo foi que João não foi permitido a ele escrever aquilo que os trovões falaram, porque o conteúdo dos trovões é o conteúdo do 7º selo de Apocalipse capítulo 8, versículo 1. O qual ele, quando foi aberto no céu, aconteceu silêncio. Nada se mexeu. Silêncio, completo silêncio, para que ninguém soubera o conteúdo do 7º selo. É quando uma pessoa entra num lugar onde há que todo mundo sabe o que aconteceu aí, e entra uma pessoa, e por que todo mundo está tão calado? O que foi que aconteceu aqui? E ninguém responde. Olhem, também. Silêncio. Ai. Então a pessoa, se entrar num lugar que tem uma algazarra, vai fazer algazarra também. Cada vez que vai entrando nesse lugar, a pessoa já sabe como agir nesse lugar. Mas aqueles que não sabem, não conhecem, são irreverentes a essa etapa, entram com barulho e continuam. Mas esse é o que entra por um outro lado, e aí se cumpre essa escritura aqui, então é jogado fora, lançado fora. Ninguém conhecia o mistério da segunda vinda de Cristo para que não pudessem imitá-lo. Porque sempre surgem imitadores que tentam obstruir o programa divino, e alguns, pensando que estão fazendo a coisa certa, direito, estão sendo instrumentos do inimigo e estão atrapalhando o programa divino. Quando ele diz que não se mexeu, não houve nenhuma atividade aí, diz que tudo em silêncio, tudo quietinho, para que não houvesse imitação. E a pessoa sempre, nós tocamos, batemos nessa parte. Se alguém puder imitar ou pode imitar, então não é algo como as pessoas ficam pensando, como lá no povo hebreu, que dizia que Deus os iria libertar, e o irmão Brana dizia que era algo, fazer algo místico. Não, e veio um homem simples aí, pareceu um homem simples aí. Agora isso,
Se alguém estivesse por lá olhando ou escutando o que Deus estava dizendo, falando com Moisés, podia também aparecer aí alguém imitando Moisés. Se isto era ou seria imitável, fosse imitável, poderiam ter se levantado nesse tempo, além dos que já existem ou há, pessoas tentando ter também um lugar e tentando ter ou fazer a logística para fazer a mesma coisa. Isso é imitar. Mas vejam, os que estão de alguma forma estão lendo extratos, buscando, interpretando coisas e fazendo da mesma forma, do mesmo jeito, que se linkem, se conectem com seus países. Vê, isso é imitar. Conecte-se aqui, conecte-se acolá, aqui nós temos todas as mensagens, aqui nós temos isso é imitar. Mas são instrumentos do inimigo e não se darão conta, não percebem. Aqueles que forem, que irão até o final, não perceberão, mas muitos sim, que se darão conta. E eu desejo que se deem conta, percebam atento, percebam que existe uma só voz, um só sinal. E é a presença de Deus, o Espírito Santo no meio do seu povo. E possam identificar essa voz, seja ministros, seja pessoas desse lugar, que acordem, despertem. Recapacitem-se. Sejam honestos com eles mesmos. E digam, não, na verdade eu não tenho nada da parte de Deus. Eu estou inventando isso para que as pessoas não vão-se embora daqui. Eu vou fazer isso para que elas não vão embora. Vê, isso é uma tramóia. Isso é fazendo, como é que diz aí que ele escreveu? No caso de Jezabel, um caso pré-fabricado. Pré-fabricando coisas para tentar dar um contorno nisso, resolver isso e pegar as pessoas e tentar enganá-las. Lembrem-se que os escolhidos, diz aí, que seriam, como é essa oração? Poderiam ser enganados? Vamos ler. Como é? Se fosse possível. Ou seja, que até isso, se fosse possível, mas não é possível. Podem, no princípio, pois, podem olhar, olha aqui, algo aconteceu aqui. Deus se moveu, se mexeu. Deus aqui diz porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, ou seja, pessoas ungidas por um espírito que não é de Deus. Porque se levantarão falsos críticos e falsos profetas, farão sinais e prodígios para enganar, se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Ou seja, que já enganaram talvez outras pessoas que não são escolhidos, mas aos escolhidos, os escolhidos não podem ser enganados. E se chegasse um momento onde estivessem pensando uma coisa, como eles, o que desejam é ir-se para a ceia das bodas do Cordeiro, diz, espera um pouquinho. Não, isso não é o que eu estou esperando. Não é dessa forma que se prometeu que viria a fé de rápido, que ele vai vir de novo e nos falar com a gente. Isso, nunca Deus fez isso. E começam a olhar a forma em que Deus operou, trabalhou em tempos do passado. Não, neste tempo tem que ser igualzinho. Então ouvem uma voz. Vê essa voz, como que ela é reconhecida, como é que eu conheço ela por aquilo que ela está falando. Isso chega até aqui. Olha, isso como que está me transformando isso. Eu não estou percebendo isso, mas o que eu estou escutando é esse rapaz aí falando de pé aí umas quantas coisas. O que será isso? Mas eu vejo que eu estou me fazendo outro, estou me tornando uma outra pessoa. Aí está essa semente germinando, amadurecendo sem a pessoa perceber, mas isto era isto, e eu sabia, era isso, e trata de dizer, irmão, olha isto, irmão, como disse Felipe para Natanael, olha isto aqui, e assim acontece no normal, normalmente, olha, é que eu não posso ver isso, não consigo ver isso, como é que tu dizes? Escuta, vem e vê, e olha, pela Escritura, como Deus tinha falado que seria isso, e aí, Deus vai operando e vai abrindo o entendimento dessa pessoa, mas tem que deixá-lo entrar.
Se quando foi chamado o povo para sair, foi chamado, vocês, o que se lançasse, se colocasse furasse essa agulha na orelha, pois pode continuar falando, a pessoa pode continuar falando, podia continuar tocando-se essa trombeta a cada ano para a libertação, e era como se não estivesse tocando nada, coisa alguma. Em um dos selos ele explica isso, sobre isso. Agora, olhem, lembrem-se o tempo de Moisés, levantaram-se também opositores ao programa divino no tempo de Jesus também, no tempo dos apóstolos também no tempo dos profetas houve opositores aos profetas e à palavra de Deus que eles falaram. Sempre haverá essa luta. Não pense que neste tempo ia ser ou fosse diferente. E se o inimigo não sabe o que Deus vai fazer, então ele não pode imitar, porque uma imitação é algo, é uma cópia do original, uma imitação, mas não é o original. É que Deus quer que a sua igreja seja a que conheça esse mistério quando lhe for revelado sob debaixo do sétimo selo. Quando lhe for revelado debaixo do sétimo selo. O que é o sétimo selo? A vinda do Senhor. Por isso é que ele diz, quando vocês vejam a esse profeta do sétimo selo, cumprindo, se vocês o acharem, nós lemos tal qual. Lendo as profecias da terceira etapa, no cumprimento da terceira etapa ou da grande carpa ou tenda, com os ministérios de Moisés e Elias, diz, aí me verão novamente. Quem está falando é o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando quando vejam esse profeta mensageiro do sétimo selo, ou seja, da vinda do Senhor. Estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias, cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da grande carpa catedral. E aí me verão novamente. Os amo muito. Que Deus os abençoe. Agora vejam. Aí está. E tem duplo cumprimento isso. Porque estaria enviando o Espírito Santo encarnado aí, falando, e aí vão vê-lo. Mas também vamos ver a Ele no seu corpo glorificado. Nesse tempo, vamos ver novamente ao nosso amado irmão William Souto Santiago. 30, 40 ou 40 dias e vamos embora, partimos. Aí não tem mais nada para buscar, não tem mais tempo para buscar ou ficar. Para aprender, para escutar o ensinamento, para escutar os trovões, já para esse tempo, tudo já foi dado para esse tempo. É por isso que alguns dirão, mas o que foi que aconteceu? Não se supõe que teriam rápido? Aconteceriam rápido? Por que esses juízos? Ou seja, aqui vai começar tudo bem forte, como dizemos, esses 3 anos e meio vai ser bem forte, bem récio, duro. Será algo terrível. Muito mais terrível. Você pensa em algo terrível. Isso é um grãozinho do que será a grande tribulação. Será algo muito, muito duro, muito terrível. É por isso que o irmão Branham dizia, se eu pudesse forçá-los a entrar. Aqui não é para balançar a pessoa, meter nela 2, 3 bofetadas e começa a remexer, ela balançar ela. Mas quando tem uma predestinação, não tem jeito, não tem maneira, e a pessoa deve se enfocar. Se focar nessa promessa como indivíduo, individualmente, focando-se na promessa. E se tem que se ajudar, nós os ajudamos. Mas agora vejam. Vamos ver onde eu parei aqui. É que Deus quer que a sua igreja seja quem conheça esse mistério quando lhe for revelado sob o sétimo selo. Quando lhe for revelado sob o capítulo 10, 8 e 10 de Apocalipse, ou seja, a voz de Cristo revelando esse mistério, falando numa forma consecutiva para a sua igreja neste tempo final, na etapa de ouro da igreja, era da pedra angular.
Em outras eras falou e houve um intervalo de uma era para outra. Aconteceu um intervalo. Desse intervalo de uma era para outra, houve um instrumento diferente de Deus para cada etapa. Mas no tempo final, no último tempo, Cristo falará de forma consecutiva à sua igreja, abrindo-lhe o mistério do sétimo selo. Agora vejam, a pessoa mas ele não tinha falado que estávamos nesse tempo, que Deus estava falando numa forma consecutiva aí? Nesse tempo? Olhem, Gabriel estava falando com Maria aí numa forma consecutiva. Lhe falou até do trono de Davi. Agora isso estava mostrando o que seria aí o Senhor, o cumprimento do Senhor na sua primeira vinda. Estava mostrando isso. E o que ele veio trazendo foram as boas novas para a igreja noiva, daquilo que seria ou aconteceria neste tempo no qual estamos vivendo. E plenamente se cumpre hoje, isso se cumpre plenamente hoje, de falar consecutivamente com um mensageiro. Por isso, diz, mas no último tempo Cristo falará de uma forma consecutiva à sua igreja, abrindo-lhe o mistério do sétimo selo. Mais embaixozinho. Porque ele é o leão da tribo de Judá, o rei de reis e senhor de senhores, como aparece em Apocalipse capítulo 19, versículo 10 em diante. Assim que uma grande bênção vem da parte ou a favor de Deus para os crentes em Cristo, para a igreja do Senhor Jesus Cristo no meio do cristianismo. E por causa disso temos que nos preparar diante de Deus, estar alertas, atentos ao programa divino, esperando essa conclusão final da parte de Deus na igreja e para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando isso acontecer, quando o que acontecer? Quando isso esteja acontecendo, quando isso aconteça, já se terá completado a igreja do Senhor. Mas, enquanto isso, se dá oportunidade para as pessoas para que recebam a Cristo como único e suficiente Salvador. Ou seja, que para esse tempo ele já estava mostrando que ele já não iria estar como intercessor aí no céu. Agora vejam que depois de toda a pregação que se esteve fazendo aí, depois era cura. Depois do chamado, vejam que logo em seguida as pessoas se acomodavam para entrar no quartinho e saírem curadas por diversos motivos, causas de doença. Ou seja, que o ensinamento era o ensinamento para a cura. Era o ensinamento para a cura total dos escolhidos. E também para a cura do mundo. Para os que o irmão Branham dizia, tem tanta necessidade no mundo. E ontem, pela noite, eu fui dormir como que às 12 horas, respondendo alguns e-mails. Eu tinha estudado como 2 horas e meia, mais ou menos, eu estudei 2 horas e meia e respondendo durante o dia. Alguns pedidos, agradecer pelas palavras, diferentes coisas. E olha, quase o tempo todo se está assim nesse ambiente. E passam 24 horas e das 24 horas apenas você tem um tempo para dormir, mas pela manhã tudo é em direção a isso. Quase não se tem tempo. Às vezes, na segunda-feira, distribuímos as coisas que vão fazer. Os rapazes em algumas áreas já estão aí, já sabem o que fazer. Vamos para cá, vamos para acolá. Espera um pouquinho, tem que mandar algo para aqui. E o dia vai passando, passa. Em toda essa etapa, em todo esse tempo, o que antes não acontecia. Isso, ou seja, se está chegando-se no momento, no instante, onde será 24 horas. E
como quando tenhamos o corpo eterno, será tudo será eternidade. Já podemos ir vendo que o nosso entorno, tudo gira no nosso entorno com base nisso. Nesse eixo, nessa base. Talvez antes estávamos de olho em alguma coisa nas quais Deus tem ido ajudando para tirando. Agora, bem melhor, toca seu celular. Quantas vezes ou quantos tem acontecido isso com você que você fez assim com o celular? Para que ilumine e vê se tem alguma notificação no celular. Já passou com vocês? E toca tudo. Tocando aí na porta para ver se tem algo. Vamos ver se chegou alguma coisa, algumas palavrinhas pelo celular, porque estão famintos de continuar recebendo esse maná, que é o ensinamento para a cura. E eu não sei se eu escrevi a Pito ontem. Foi ontem. Ou que foi que eu te escrevi? Depois da conversa da mensagem de ontem. Aí tem uma parte que eu falo conversa. Vê que o irmão Brana usa essa palavra conversa. Diz que é o Espírito Santo lhe agrada. Diz que o Espírito Santo gosta de conversar. Eu gosto de conversar. Amém. Agora olhem. Vamos ver se foi essa aí. Essa aí eu creio que eu escrevi algo mais. Veja aqui. Aqui é esse aqui. Eu comecei desde aqui. É essa. Escrevi para Pito ontem. Mesmo que eu tinha dito, eu creio na mensagem. E voltei a escrever para Pito. O remédio você o tem aí dentro. Apenas falta amadurecer para saber como usá-lo. O remédio, eu escrevi isso me veio por inspiração, como sempre me vem. Embaixo, também lhe escrevi, necessita isso, Senhor, pessoas que fiquem firmes, de pé firmes para essa grande mudança de reino. O Senhor necessita disso, ou seja, aqui, isso é o que o Senhor está preparando para ter aqueles que vão reinar pelo milênio e pela eternidade. E que saibam que aí está o poder. Agora depende da sua fé. E essa fé cada dia, vejam, vai aumentando, vai aumentando. Mas está aí essa fé. Apenas precisa que amadureça até esse grau. E não se queimar, ficar queimado até o grau que corresponde, determinado para Deus, então, obrar nessa igreja, operar nessa igreja. Página, o parágrafo 49 de citações, onde ele disse que se necessita, se precisa, que foi que ele falou? Uma igreja, se precisa de uma igreja. Ó, irmão, me dê uma igreja cheia do Espírito Santo, Deus fará em um ano. E isso é muito importante, isso aí. Porque Deus fará em um ano aquilo que todos os teólogos ou teologistas fracassaram em fazer por 2000 anos. Você espere até que o ungimento da igreja verdadeiramente dê em casa, acerte em casa. Você espere até que o ungimento da igreja verdadeiramente dê ou acerte em casa. Ou aconteça em casa. O que é a casa de Deus? É a sua igreja. E o que é o trono de Deus? É a sua igreja. Porém, o trono de Deus é o seu instrumento. Amém. E o trono de Deus é esse escolhido. Primeiro trono no céu diz segundo trono, Jesus. Terceiro trono, o homem. Acerte em casa, acerte em cada escolhido de Deus, que é a sua casa. Essa é a casa onde Deus habita. Aí, quando esse ungimento pegue, bata aí, essa fé penetre, aí essa palavra chegue aí, e essa fé germine,
em toda a sua plenitude. Agora vamos ver o que é que vai acontecer quando isso aconteça ou ocorra. Eles têm fé, o remanescente pequeno tem fé. Depois que as portas dos gentios foram fechadas, Deus ungirá uma igreja nesse tempo. Depois que as portas dos gentios, ou seja, depois que já não houver tempo de misericórdia, e ele tinha dito que eu li. O que é sujo, suje-se mais. O que é justo, justifique-se mais. E o que é santo, santifique-se mais. E Deus ungirá a igreja com o poder de Deus, não com qualquer coisa. É com o poder de Deus. E coisas darão lugar, não apenas nesse tempo, mas o está fazendo hoje. Vejam, o poder de Deus é que ele ungirá essa igreja. E aí você encontra a parte onde ele fala: Senhor, mais uma vez, enche uns quantos vasos. Aí já está essa igreja ungida e sacode este mundo, balance esse mundo. Agora vejam, isso acontecerá neste tempo final, onde Deus estará ungindo a sua igreja. E onde estão esses que Deus está ungindo? Aqui estamos. E em toda a América Latina, no mundo todo onde houver um escolhido, está sendo ungido neste tempo com o poder de Deus. Neste ensinamento que Deus nos está dando neste tempo final, que é para a cura. O ensinamento para a cura. Que Deus os abençoe e Deus guarde a todos. Muito obrigado por estes momentinhos. E Deus guarde e continue passando um dia cheio de grandes bênçãos. Deus os abençoe. Amém. Abençoe. Até logo. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos. Domingo pela manhã.